cuja iniquidade é perdoada. Por quê? Porque Cristo pagou, é aquele que o pecado é coberto com o quê? Com lençol? Não, o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos cobre. Quando nós oramos aqui, ó, para iniciar, quando nós vamos à sala do trono, não oramos por nós próprios. Se nós fôssemos, nós morreríamos na hora. Seremos fulminados pela glória de Deus. É porque o sangue de Cristo nos cobre. E o nome dele é que nós conseguimos chegar diante do Senhor. E ele continua dizendo, né, que isso não atribui iniquidade. O segundo ponto, agora Davi começa a dizer como é que ele estava quando ele ficou calado. Quando ele não confessou o pecado dele, é o que ele diz. Verso 3: enquanto caíam os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi falou que por um momento, quando ele ficou quieto, ele sabia que estava errado, mas ele não botou o joelho no chão e foi lá e confessou a Deus o seu pecado. Ele se arrependeu do seu erro. Os ossos dele secaram. A vitalidade dele acabou. Ele gemia todo dia. Ele foi se envelhecendo cada vez mais. Porque ele viu a iniquidade dele, ele viu o erro dele, ele tinha consciência disso. Ele sabia que Deus estava falando para não cometer aquilo ali e ele fez o que não era para ser feito. Então a busca da felicidade dele naquele momento através de uma relação sexual, através de algo, né? Ele não teve relação sexual com aquela mulher, através de um prazer momentâneo, gerou uma tristeza para ele, que deveria ser eterna. E aqui nós vemos que não vale a pena. A felicidade momentânea não vale a pena. Você alcançar o que você quer na sua vida sem Jesus, não vale a pena. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena olhar para os meus filhos na minha casa, encaminhar todo mundo. Se não tiver Jesus, não vale a pena. Não vale a pena. É em vão. É uma busca em vão. Trabalhar e depois que morrer. Faço isso, busco aquilo, busco ser o melhor de todos onde trabalho, busco ser o melhor marido da minha família, o melhor pai do mundo. Sem Jesus, em vão. Diante de Deus, é trapo de imundícia. Então não vale a pena. Olha como é que ele ficou. Aí depois Davi diz, no verso 5, olha o que ele fez para ele resolver. Como que ele agora é mais do que feliz? Depois de toda aquela burrada, toda aquela cagada que ele fez. Mas agora eu sou mais do que feliz, eu sou bem-aventurado em Deus. Por quê? Olha o que ele diz. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade, essa prática pecaminosa, eu não mais ocultei. Aí eu disse, ó, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse quando Jesus começou o seu ministério? Qual foi a primeira frase dele? Ele disse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus não disse, ó, a tua vitória vai chegar. Jesus não disse, ó, tu vai conquistar aquilo lá. Fica comigo. Então Jesus falou, se arrependa do teu pecado. Se arrependa do teu orgulho, do teu adultério, da tua mentira. Se arrependa do mal que habita no seu coração quando você quer mal outra pessoa. Se arrependa porque você quer ser o seu próprio Deus. Em vez de você olhar para Deus e entender que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Criador, e você botar o seu joelho no chão e pedir perdão a Ele pela sua vida errada, pela sua mentira, pela sua falta de consideração por que aconteceu na cruz do Calvário. Só confessando ao Senhor nós poderemos obter perdão. Só confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, é que nós conseguimos ser mais do que felizes. Não existe outro caminho. Não existe. Aí Davi disse que depois que você confessa, depois que você se torna mais do que feliz, olha o que ele diz no verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso, daquele que busca o Senhor, busca conhecer o Senhor, confessa o pecado ao Senhor, todo homem piedoso te fará súplicas. Você vai ao Senhor agora suplicar, vai orar, em tempo de poder te encontrar. Agora aquele que te perdoou, aquele que te fez mais do que feliz, você começa a ansiar pelo quê? Por encontrar Ele. Irmão, só tem assim de encontrar Jesus
quem recebeu do amor dele. Só tem anseio de encontrar Jesus, de querer que ele volte hoje. Aí minha família, beleza, eu quero que vão, mas Jesus, eu queria que ele voltasse agora. A gente tem que ter anseio por ele, por quê? Porque ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. De estar com ele e poder encontrar aquele homem que é Deus encarnado e poder falar obrigado, Senhor. Porque o que o Senhor fez por mim, ninguém pode fazer. Ninguém é perfeito. Ninguém é justo o bastante para chegar diante de Deus, ó. Senhor, vou trocar minha vida pela vida do Neemias. Se colocar o reto projetor aqui, ó, vamos ligar um fiozinho, botar na minha cabeça aqui tudo que eu penso, vou passar na televisão. Eu não quero que vocês saibam. Eu creio que ninguém que está aqui quer. Que cada um de nós vejamos os pensamentos do outro. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos tornamos piedosos, nós passamos a buscar o Senhor, nós queremos encontrar Ele. E aí vem as consequências, né? Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Porque aquele agora que queria te matar por causa do teu pecado, que ele está irado contra você, que é o que diz Apocalipse 19, quando ele vier, ele vai pisar o vinho do lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus vai vir, ó, como se estivesse no quadradinho, e todos aqueles que não se arrependeram, ele vai pisar, ó, e vai escorrer, não é água de vinho, não, é sangue. Vai ser lançado no lago de fogo, que arde de choro para a eternidade. Esses que confessaram, quando vier tudo, não vai atingir ele. Por quê? Porque agora Deus derramou sua misericórdia, porque você confessou o seu pecado. Simples, mas extremamente difícil. Aí Davi diz, né, depois de eu confessar, você vai poder olhar para o Senhor e falar: Tu és o meu esconderijo, e Tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Você puder saber Deus operando, te livrando, livrando sua família. Como a gente fala aí, né? Coisa quando acontece. São coisas impossíveis. Caraca, como é que aconteceu isso? Deus livrando. Não termina por aí. E Deus olha para nós hoje, por meio de Davi, e fala assim, ó: Destruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus fala para a gente assim, ó: me escuta. Abre os teus ouvidos para mim hoje. Eu estou falando contigo. Abre os ouvidos do teu coração. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas, por isso que você começa a andar o caminho que Ele quer que você ande, que é o caminho do Evangelho, que é seguir Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que nós podemos chegar ao Pai. Ele diz: o caminho que deve seguir, e sobre essas minhas vistas, eu te darei conselho. Quando você começa a seguir Cristo, a caminhar no Evangelho, Ele começa a te dar conselho. Por meio de onde? Por meio da Escritura. Você vai entender que é importantíssimo todo dia você ler um pedacinho. Você meditar. É mais importante como o café da manhã, igual a gente estava conversando. É importante como o almoço, você não alimenta a sua carne, o seu espírito. Só que ele vai nos dar um alerta. Olha o que diz no verso 9. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e outra sorte não te obedecem. Somos nós, cara. Deus fala, nós somos igual o cavalo e a mula. Bota lá o freio na boca, puxa para o lado, quando o bicho é rebelde, faz o quê? Ele não obedece. Os tempos estão acabando. Nós entendemos que somos pecadores, cada um não precisa nem falar, ele fala que é pecado, é só cada um olhar para dentro de si. Ele sabe que tem que confessar a Deus os seus pecados, sabe que tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus, sabe que só existe um caminho. Todas as religiões, elas dão um caminho para você: faça isso, e você obterá aquilo, né? Ofereça isso. Deus só pede para você, sabe o que? Confessa o seu pecado. Se arrepende do seu erro. Se arrepende dessa natureza pecaminosa que você tem. Aquilo no meu filho, pelo aquilo que eu enviei para poder pagar pelo seu pecado. O resultado final, ele termina dizendo: ó, muito sofrimento terá de curtir o ímpio.
O ímpio é quem? Aquele que não confessou seu pecado. Aquele que tem vivendo aquela prática de adultério, na prática da mentira, na prática do orgulho, na prática do roubo, na prática da cobiça, na prática de não honrar o nome do Senhor, na prática de não cultuar o Senhor, na prática de não honrar o seu pai e sua mãe, não honrar o seu superior, na prática de não ter seu Deus todo-poderoso como seu Deus. Os 10 mandamentos. E agora ele vira para aquele que se confessou e diz: mas, ao contrário, o que confia no Senhor? O que significa confiar em Deus? Já não diz aí fora, né? Não, eu confio em Deus, Deus está comigo. E você vai ver, pô. Não, eu creio em Deus, pô. O Tiago fala, legal, então os demônios creem e tremem. Eles ainda têm medo. E quando Jesus chegava no local, eles se jogavam no chão de joelho. Já mexe eles atribular. E o homem hoje? O homem sabe do erro dele. Ah, eu creio em Deus. Tremer? O que é tremer? O que é ter medo de Deus? Quem é ele? Já falou do pão, só pode falar assim. E ele diz: esse que confia no Senhor é aquele que crê em Cristo. É aquele que lançou toda a sua vida aos pés da cruz. É aquele que lançou toda a sua segurança, autossegurança de dinheiro, de eu posso chegar naquilo ali, eu vou ter um dinheiro guardado. Não estou falando que é errado ter, mas que a sua segurança você coloca no seu dinheiro, que a sua segurança você coloca no seu fuzil trabalhando, que a sua segurança você coloca na pistola quando você vai para casa, para a sua proteção. A sua segurança quando você mora num condomínio fechado, e não, minha família está guardada lá, nenhum mal vai chegar na minha família, estou no condomínio. Não. O que confia no Senhor é aquele que em primeiro lugar confia em Deus. Porque se Deus não guardar a cidade, tudo vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. Como diz o Salmo 127. É aquele que confia no Senhor 100%, sem nenhuma reserva de nada. E esses que confiam no Senhor são aqueles que confessaram os seus pecados, são aqueles que se arrependeram do seu erro, dos seus erros. E ele diz: esses que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Tem misericórdia sobre a sua vida, vai ter misericórdia sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Deus vai estar de uma maneira graciosa, operando na sua vida e na sua família. E ele termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. E eu termino com a pergunta: será que você pode se alegrar hoje? Será que você pode se alegrar hoje? Será que você pode se alegrar hoje? De falar que encontrou a verdadeira felicidade? Será que você pode exultar e pular de alegria? Porque você entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Porque você verdadeiramente colocou Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aquele que quando vier a tempestade, é Ele que vai te segurar. Aquele que quando tiver tudo se acabando, é Ele que vai te sustentar. Aquele que quando a sua arma falhar, vai ter uma carruagem de anjos em volta, te protegendo. Aquele que verdadeiramente não dorme. Aquele que verdadeiramente fez o que ninguém pode fazer por você. Ele morreu por você, ninguém faz isso por você. O amor mais próximo que pode chegar é a mãe de um filho. Pense nisso, reflita nisso. Deus diz para a gente hoje: quer ser feliz? Arrependa dos seus pecados. Confesse os teus pecados a mim. Glória e a aí, Deus. a minha misericórdia vai chegar à sua casa, à sua vida. Amém? Amém. Agora,